Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Live, já até perdi as contas, mas acho que é o 19º AL Podcast Live, né, se eu 19º. não me engano. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o Fantaspoa, né, para todo mundo que estiver nos assistindo entender, está acontecendo o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, então, essa semana, vai até o final do mês, se eu não me engano, mas depois a nossa convidada aí pode nos confirmar as datas, né? E hoje teve na escola 2 exibições do filme, do qual nós vamos falar hoje, então, né? Que é Os Dragões, e que nós estamos recebendo a nossa convidada especial aí, que é a Lauren, que é a atriz do filme, então, e veio fazer um bate-papo com a... Trancou. Para mim, pelo menos, trancou. Não sei se para vocês. Trancou dele ali, eu não tô vendo. Trancou? Então tá. Não, então acho que continuando aí, né, nós sempre fizemos umas apresentações aí no início, né, primeiro os entrevistadores, depois os convidados, né, e como o Felipe estava falando, hoje nós vamos falar então sobre esse filme, né, do Fantaspoa. Ó, acho que ele está conseguindo entrar de novo, vamos ver se rola agora. A internet da escola está lenta, pelo jeito. Vamos ver. Deu, Felipe. Me ouve agora? Aham. Vamos ver se ela dá conta pelo menos da abertura, senão vou ter que ir lá reiniciar. Eu já tinha... Até onde vocês conseguiram me entender? Tu estava falando do filme, né? Do festival. Da exibição do filme, né? Isso, então e eu hoje tava dando uma enrolada aqui depois. Eu segui dando uma enrolada aqui então, depois. A gente teve problemas técnicos aqui, porque a internet da escola não está colaborando. Ela já caiu mais vezes hoje de dia. Então nós tivemos uma exibição do filme Os Dragões, que está sendo exibido no Fantaspoa, né? Estamos recebendo a Lauren, que é a atriz do filme, para comentar hoje, né? Inclusive, nós vamos falar sobre um filme que nós não assistimos. Eu não consegui parar para assistir o filme hoje, né? Eu era o único que estava na escola, mas então eu chamei reforço hoje para participar aqui. Como eu não vou poder ficar na live, né? Eu tive que aí escalar de forma a cometer um nepotismo aqui, trazer a minha esposa, que é a Priscila, que já apareceu em outros episódios do AL Podcast, né? E aí então eu vou deixar ela aí para conversar com o Viegas, né? Que é então o nosso anfitrião, porque está sendo transmitido pelo canal dele, né? O Rian, que é ex-aluno da escola, também para a Lauren entender aí. E como eu disse, então, a Priscila, que é minha esposa, né? Eu não vou ficar hoje o episódio todo, né? Vou deixar, então, os três conversando. E se eu conseguir para o final, eu volto aqui para assistir, né? Mas hoje o encerramento responsável aí é o Viegas. Então, deixo com vocês aí, o Viegas dá continuidade aí às apresentações, então. Bom, eu estava falando ali que a gente vai falar sobre o filme hoje, que a gente não assistiu, né? O Felipe nos colocou nessa sinuca de bico aí, né? Mas eu acho que é um assunto bem interessante aí, né? Sempre falar de cinema é sempre algo bem legal, né? E eu tô hoje mais como telespectador aí para conhecer um pouco sobre o festival, sobre o filme aí, aprender um pouco aí com a Lauren. Vou passar a palavra para a Priscila, depois para o Rian. Tá ligado o microfone, né? Eu tô meio perdida aqui. Mas então vamos fazer esse bate-papo, né? Falar sobre cinema sempre é gostoso, falar sobre festival, ainda mais assim, regional aqui do Rio Grande do Sul, é mais ainda, né? O Fantaspoa, ele é um festival que a gente acompanha há um tempo, eu e o Felipe, né? Nós somos, assim, muito ligados em cinema, principalmente. Gosto de séries, mas principalmente cinema. Então, sempre desde o início lá do Fantaspoa, as primeiras edições na minha adolescência, assim, eu sempre que pude, né, participei, assim, indo e comparecendo, porque sempre foi um tipo de gênero de cinema que sempre me atraiu, que é o fantástico, né, e o horror, assim, e tal. Então, vai ser um prazer hoje falar com a Lauren e conhecer um pouco mais... Ah, o meu vizinho aqui tá buzinando. Pensei que era o navio que tava passando aí. Não, mas tem um perturbado aqui que adora buzinar, eu não sei qual é o problema dele. Sim. Então vai ser um prazer hoje falar com a Lauren e conhecer um pouco mais sobre o filme dela e sobre o trabalho dela.
Priscila, desculpa a minha ignorância, mas pode ser de outros, né? Onde é que se assiste esse festival? Como é que porque eu perguntei para o Felipe, como é que eu posso assistir o filme? Ele disse que não tinha como, né? Que ia passar na escola e não tinha como eu assistir antes. Como é que faz para assistir? Eu acredito que a Lauren tenha mais informações do que eu, assim, mas tá. pelo que eu tô por dentro dessa edição desse ano, vai ter algumas sessões, acho que vai ter online também, e tá acontecendo em Porto Alegre em 5 cinemas, se eu não me engano, um deles é o Capitólio, né, e algumas salas que eu não cheguei a ver todas, assim. Na edição, no ano que eu fui, que eu tava bem ativa vendo, tinha no Cine Bancários, eu não sei se esse ano vai ter lá também. Tá. Mas são nos cinemas menores de Porto Alegre, assim, não Mais culturais. Isso, exatamente, não no grande público, assim, tipo shopping, não. São os cinemas. Sim. Ela, com certeza, a Lauren vai nos esclarecer melhor sobre isso. Então tá. Ria. Boa noite à mesa dos debatedores, professor Viegas, a Priscila e a nossa convidada especial de hoje, né, a Lauren. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Boa noite a toda a comunidade que nos assiste, né, que vai nos assistir. Eu acho que é um tema muito importante, né? A gente vem falar aqui do Fantaspoa, mas também quando a gente fala de cinema, a gente fala de cultura, né? Em meio a tantos retrocessos que a gente vem sofrendo em pleno século XXI, né? Em pleno ano de 2022, a gente precisa, sim, pautar as questões culturais do nosso Brasil, né? E ainda mais quando se trata de algo regional, algo gaúcho, né? Que nos dá muito orgulho, né, algo nosso. Então, sejam todas bem-vindas aí, e mais um AL Podcast, né? Então tá, vou passar a palavra para a Lauren se apresentar, falar um pouco da trajetória dela, e depois a gente começa com as questões. Bom, boa noite a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar, né? Eu sou a Lauren Maitê, como já dito anteriormente. Eu sou a Dani no filme dos Dragões. Sei que vocês não assistiram, mas provavelmente o pessoal que vai assistir a live provavelmente vai à procura do filme, né? Então, eu sou a Dani, a protagonista do filme. E eu tenho 19 anos. Na época que eu fiz o filme, eu tinha 15 para 16 anos. Então, era bem o público... Eu era o público que vai assistir o filme nas escolas hoje, né? Então, eu espero que o pessoal possa se identificar com o filme. Eu sei que eles assistiram hoje, né, o filme, a algumas turmas, né? E eu espero que eles possam se identificar e que eles nos contem depois o que eles acharam, se eles se identificaram, se eles... Enfim, se eles gostaram, que eles nos contem. E que seja um bate-papo bem divertido, bem legal, e que eu consiga sanar as dúvidas de vocês. Bom, eu já vou começar te questionando, né? Por que esse intervalo tão grande? Tu tem 19, foi com 14, 15 anos, tu falou, né? Por que teve esse intervalo? Na verdade, o filme era para ser lançado em 2020, mas por conta da pandemia houve todo esse atraso, tá. né? Então, aí nós queríamos passar em festivais, como esse do Fantaspoa, aí acabou que alguns festivais acabaram sendo cancelados, enfim, aí ficou toda aquela história da pandemia, né? Sim. Aí meio que atrasou bastante, assim. Bom, então vamos para a primeira questão, que já é a minha, né? E a pergunta, então, qual é o período do festival, né? E se o filme já foi exibido no festival e quando será? Foi o Felipe até que me passou essas questões, como eu não estava muito por dentro, né? Quando que vai ocorrer esse festival, se já ocorreu, né? Sim, o Fantaspoa, na verdade, ele já iniciou e ele vai até o dia 1º de maio. As sessões dos dragões vai acontecer, eu tenho uma colinha aqui para mim saber exatamente os dias. No sábado, agora, dia 23, o próximo sábado, no Capitólio, em Porto Alegre, às 8h30. Os ingressos já estão disponíveis para quem quiser comprar e prestigiar. Vai ter bastante gente da equipe e elenco lá presente também para debatermos, enfim. Então, quem quiser prestigiar, será muito bem-vindo. No domingo, tem mais uma sessão, dia 24, no caso, dia seguinte, às 7h30, também com debates, enfim. E tem uma sessão com acessibilidade total no dia 30/4, às 16 horas. Então, com acessibilidade total mesmo, assim, para quem quiser assistir e prestigiar também.
Quanto a colinha, não tem problema, que eu também tô com a colinha aqui, né? Sim, é muita data, muito. Não, só eu acho que essa questão não tem, né, mais adiante, mas assim, como é que funciona de passar nas escolas, né? É um convênio com o estado, com o município? Como é que, ou é uma degustação? Não, a gente vai abrir essa exceção aí para as escolas. Como Na que verdade, tá funcionando? essa parte eu não sei te dizer muito, porque eu não estou muito por dentro, né? Uhum. Enfim, acho que o diretor conseguiria te responder melhor do que eu, enfim, né? Mas eu sei que vai para passar para várias escolas, tem esse projeto com o Fantaspoa, né? Que eles fazem essa parceria, então se alguma escola quiser passar o filme, é só entrar em contato e aí eles enviam o filme, então, porque como é um assunto, é um filme de adolescentes, então é interessante, tá? Quem quer professor que quer trazer esse assunto para a sala de aula também, então consegue fazer esse intermédio entre o Fantaspoa e o filme. Tá legal. Bom, então vamos passar para a questão do Rian aí, deixa eu colocar aqui na tela, que é o segundo tópico, filmografia. Isso. Filmografia. Eu acho que é uma curiosidade de todos, né? É saber se é a sua primeira longa-metragem, né? E se tem outros trabalhos, né? Quais são esses que tu participou, se são curtas, algumas séries e afins. Eu acho que é uma curiosidade de todos nós, até porque é uma atriz muito jovem, né? E eu acho que eu falo com propriedade, porque eu tenho 20 anos também. Uma coisa que eu jamais daria certo era ser ator. Uma coisa péssima, assim, que eu jamais me daria certo. Mas eu acho que a filmografia, ela fala, eu acho que tem como explanar um pouco mais esse tema, né? E é saber essas questões do teu trabalho, né? Eu acho que tu pode explanar muito, muito para nós essas questões. Bom, respondendo a tua pergunta, Rian, é o meu primeiro longa, meu primeiro trabalho como atriz. Eu faço teatro numa cidade de Cotiporã, bem interior, tem cerca de 3.000 habitantes, e é um grupo de teatro do município, se chama Arte em Cena. Tu é de lá mesmo? Eu sou natural de Bento Gonçalves, mas eu morei por uns anos ali em Cotiporã e agora eu resido em Veranópolis, que é a cidade vizinha. Então, eu continuo fazendo parte do grupo de teatro Arte em Cena. Todas as quartas a gente tem ensaio, enfim. Mas é um grupo amador, não é profissional, é da prefeitura, né? Então, somos amadores, né? E a gente recebeu esse convite do Gustavo Spolidoro, o diretor do filme, para fazer Os Dragões. Na verdade, esse projeto ele era bem antigo, mas como tudo envolve dinheiro, verba, né? Enfim, ele acabou convidando nós em 2017 para gravarmos o filme em 2018. Eu entrei no teatro em 2017, eu tinha 14 anos, e eu fiz uma peça só. Eu tinha feito Alice no País das Maravilhas, e eu era um papel, assim, que não era principal, sabe? Eu era Na verdade, eu tinha vários papéis. Eu era uma porta do Alice, eu era setas de localização, eu mudava o cenário, enfim, eu era árvore também. Então, eram papéis, assim, que não eram, né, principais. E essa peça o Gustavo assistiu, né? Gustavo Spolidoro, o diretor, ele assistiu essa peça e no final do ano ele veio convidar nós para fazer parte dos Dragões. E nesse período, né, eu falei, bom, né, vou fazer um filme, já estava em êxtase, né, porque imagina, fazer um longa-metragem, nunca que eu tinha imaginado que eu faria isso na minha vida. E quando ele fez o convite, eu já fiquei em êxtase, porque, né, enfim. E aí ele fez uma conversa com cada um, ele quis conversar com todos os integrantes do grupo. Na época éramos em 23 integrantes, né? E uma coisa que ele falou era que todos iriam participar, todos os integrantes do grupo iriam participar, e foi assim que ocorreu. Então, todos os do grupo participaram do filme. E a gente só não sabia papéis, né? Enfim, e aí ele fez essa conversa com nós, escolheu os papéis, e ele veio contar para nós os papéis. Quando ele me disse que eu ia ser um dos dragões, eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, que responsabilidade, né? Porque são 5 dragões na história, são 5 dragões principais, né?
Então, eu sendo um deles já era assim uma responsabilidade enorme. Aí ele me disse que eu ia ser a atriz principal. Aí sim eu entrei em êxtase, eu falei, gente, eu tô sonhando, alguém me acorda, né? Porque imagina fazer um longa e ainda ser a principal, né? É surreal, assim, nunca que eu tinha imaginado. Mas, enfim, as gravações ocorreram em setembro e outubro de 2018. E hoje eu tô aqui tendo essa oportunidade maravilhosa de contar para vocês como foi essa experiência. E sim, é meu único trabalho como atriz, enfim. Além disso, só tive peças de teatro, né, enfim. Mas pretendo muito seguir nesse ramo de fazer curtas, de fazer longas, de fazer séries, se Deus quiser. Estou aberta para projetos. Uhum. Então tá, vou passar para Priscila, que é o tópico Os Dragões. Sobre o filme mesmo. Então, aí o que eu queria te perguntar? Ele já foi lançado comercialmente? Ou vai ser lançado nos cinemas? Vai para alguma plataforma online? Como é que tá a distribuição do filme? Ele, na verdade, ele não foi lançado ainda, ele só participou de alguns festivais, né? Ele teve exibição em alguns festivais. E ele vai ser lançado nos cinemas em setembro, a princípio, se tudo der certo, em setembro. E nas plataformas digitais daí somente em janeiro, porque ainda temos alguns festivais que o filme está inscrito, daí temos que aguardar, né? Enfim. Mas a ideia é que ele seja lançado nos cinemas em setembro deste ano. E festivais, assim, daqui do nacionais, mais algum que vai participar agora, depois do Fantaspoa? Tu tem essa informação? Eu ainda não tenho informação dos que a gente vai participar, mas a gente participou do Rio de Janeiro, né, final do ano, e participamos de Tiradentes, da Mostra de Tiradentes também. Mas futuros ainda não tenho acesso sobre os futuros, né? Isso aí depois a gente divulga aqui nas redes da escola. Certo. Bom, o meu tópico aqui era início como atriz, mas tu já comentou, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, mas eu vou aproveitar e vou incrementar aí um pouco a questão, então, né? Assim, tu já tinha esse sonho, claro que eu sei que tu foi para uma escola de teatro, né, na tua região ali e tal, mas tu já sempre teve esse sonho de ser atriz. E a outra questão, assim, tu chegou a ter a oportunidade já de assistir o filme todo, depois de pós-produzido, né, porque eu acredito que depois eles deem, né, façam um acabamento, né, no filme, né, tu já teve essa oportunidade? E como é que se teve, né, como é que foi a sensação, né? Sim, eu, na verdade, que eu comentei ali sobre, enfim, incrementando aquela pergunta, sobre como eu comecei. Além do teatro, a gente teve uma preparação também para fazer o filme com a Larissa Sanguiné, professora de Porto Alegre, um intensivo de 2 semanas, em julho de 2018, para preparar para nós conseguir entrar no personagem, porque como era o nosso primeiro trabalho, foi algo essencial que fez a gente se encontrar, né? Então, além dessa preparação no teatro, a gente teve essa preparação com a Larissa Sanguiné também. Respondendo a tua primeira pergunta, qual que era mesmo? Eu me esqueci na metade. Se tu já tinha, né, essa ideia de ser atriz mesmo antes, né, sei lá, desde pequena, né, mirim, né, atriz mirim, né? Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar em ser atriz, né? Todo mundo sempre me diz que eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito expressiva, então todo mundo me chamava de jornalista, enfim, né? Essas coisas que envolvem a arte e a comunicação. Mas como eu morava em Bento, eu não tinha muito acesso a, por exemplo, a teatro, porque não é uma coisa muito comum na cidade de Bento, né? E, enfim, não tem uma escola de teatro, enfim, né? E aí, quando eu tive acesso, logo que eu me mudei para Petiporã, eu fui assistir uma peça de teatro de uma escola, da Escola Jacinto Silva, que eles iam fazer Romeu e Julieta. E eu fui assistir porque eram minhas colegas de infância que estavam fazendo a peça. E quando eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso participar de um teatro. Eu me encontrei, sabe? Eu precisava estar ali também. E a minha mãe e a minha professora de teatro, a Adriana Titon Balotin, elas eram melhores amigas quando elas eram pequenas, porque a minha mãe, ela nasceu em Cotiporã, né?
Então eu falei para minha mãe, eu preciso entrar no teatro, nem que a prof me coloque como sendo uma pedra, mas eu preciso estar lá, sabe? Então ela entrou em contato com a prof e eu entrei, porque, né, imagina. E desde então eu não me imagino vivendo sem, sabe? Mas eu nunca tinha tido contato, né? Nunca tinha pensado em ser atriz, mas depois que eu fiz o filme, enfim, meus pensamentos mudaram completamente, né? E hoje em dia eu penso sim em seguir minha carreira, enfim, investir nessa área. E era isso, eu acho. E a outra pergunta era. Outra pergunta é se tu já teve a oportunidade de assistir, sentar para assistir o filme, né? Sim, a primeira vez que a gente assistiu também foi recentemente, foi no final do ano, em dezembro. Então, nós também estava nessa mesma expectativa do pessoal, todo mundo lá na cidade, por ser uma cidade pequena, eles ficavam perguntando para nós, tá, e o filme vai sair quando? Quando que a gente vai poder assistir? Então, nós estávamos na mesma expectativa, nós não sabíamos também quando nós íamos assistir, mas agora no final do ano, no Festival do Rio de Janeiro, eu pude ter a oportunidade de ir até lá e assistir o filme. E agora na mostra de Tiradentes também ficou disponível online, né? Então eu consegui fazer a minha família inteira assistir e toda vez que eles iam assistir, eu assistia junto. Porque por mais que a primeira experiência, a primeira vez que eu vi o filme, eu só conseguia chorar, porque de alegria, de missão cumprida, de pensar que da oportunidade que eu tive, né? Porque é uma grande oportunidade, principalmente fazer um filme e ainda ser protagonista é surreal, né? E te ver no telão, a gente assistiu num telão de cinema. Nunca que eu ia imaginar que eu ia estar num telão de cinema, sabe? Então, sim, aquilo foi muito gratificante e emocionante, enfim, tanto que eu chorei um monte. Aí no dia seguinte também tivemos outra sessão e eu chorei de novo, porque é uma sensação inexplicável, assim, é surreal. Mas já assisti umas 5 vezes, eu acho, o filme, e não me canso, não vou me cansar. Sim, eu não sei se tu pode, claro, não sei se é spoiler, né, mas tu falou que tu é o dragão, né, que vocês são vários dragões, né, no caso tu fica vestido de dragão ou assim, é uma representação, como é que é essa situação, né, né, tu tá vestido de dragão lá, escondido numa roupa, ninguém vai te reconhecer, né, então, não sei se tu pode falar, né, como é que é essa apresentação. Na verdade, como o filme ele é um realismo fantástico, né? Nós somos pessoas normais, enfim. São 5 jovens que moram nessa cidade pequena, né? Nessa cidade bucólica ali, e é do interior. Então, eles têm essas mudanças no corpo, como se fossem adolescentes comuns, né? Eles têm esses medos das transformações da passagem da adolescência para a vida adulta, né? Por isso que é super interessante passar o filme nas escolas, justamente para as pessoas se identificarem com isso. Isso que eu estava falando deles se identificarem, dessas transformações que a adolescência causa, sabe? E nessas transformações acaba que, por exemplo, eu não vou dar muito spoiler, mas enfim, sim, essas transformações elas juntam com transformações de dragões. A gente é como se fosse nós estamos virando dragões, sabe? Então é como se a gente fosse aqui jovens, né, adolescentes, enfim, mas que vão se tornar dragões. Então, enfim, não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas acho que era isso. Eu já vou. Desculpa. Não, pode falar, Priscila. Deve ser mais ou menos as transformações típicas da adolescência, né? Aliadas ao fantástico, né? Até a própria literatura mesmo fantástica, que a gente tem muitos livros assim que foram adaptados nos últimos anos para o cinema, né? Eles usam muito isso, né? As questões da adolescência, pré-adolescência, aquela transformação corporal e emocional com o fantástico, né? Um dos filmes que eu mais gosto desses é aquele Ponte para Terabithia, que é um filme excelente também, que ele é bem sutil até, uso fantástico para mostrar as coisas pesadas da adolescência, que às vezes a gente passa, eu vi né? Esse aí. Eu até ia perguntar para a Lori, não está aqui no tópico, mas dessas literaturas fantásticas, assim, da adolescência da gente, que a gente lê, assim, tem alguma que tu... Tem as clássicas, né? Tipo assim, O Senhor dos Anéis e tal, Harry Potter, mas tem alguma outra, assim, que tu... Além dessas, não sei se tu gosta também. Pudesse falar alguma que tu gosta. Na verdade, Harry Potter nunca fui muito de assistir, mas Senhor dos Anéis, Ponte para a Terabithia também eu assisti muitas vezes, então é com esses contatos assim que eu tive. Além desses, eu acho que não. Sim. Bacana.
Eu sei que tu não pode dar spoiler, mas eu fico imaginando se o cara sentando, ué, tô com uma cauda aqui, ou se não vai dar uma tossida e sai fogo assim da boca, né? na transformação, né? Mas eu tenho mais uma questãozinha, Ria, já passo para ti aí, que tu falou que a primeira peça que tu fez, tu era uma seta, daqui a pouco tu era uma árvore, né? E que o diretor viu e te escolheu, né, para ser a atriz principal. Mas tu tinha falas nessa peça? Ou tu realmente só ficava Não, eu indicando? tinha algumas falas, sim, eu tinha. Mas era assim, falas pequenas, curtas, enfim. Uhum. Mas era. Acredito que antes ele deve ter feito um teste daí contigo para te escolher. É É, na isso? verdade, teste não foi feito. Ele foi analisando o pessoal, eu acredito. Também nunca conversei com ele sobre o porquê eu fui, né? Ele me escolheu, mas enfim. Ele analisou essa peça. Nós não sabíamos que ele ia estar lá, nós não sabíamos quem ele era, né? Algumas pessoas conheciam, algumas não. Então, a gente continuou sendo quem a gente realmente é, né? E Sim. depois de um tempo, ele teve uma conversa com cada um individual e depois em grupinhos. Então, essa foi meio que o teste dele, mas teste a gente não teve. Mas Sim. foi essa conversa, esse bate-papo. Acredito que, de acordo com o que ele queria para o personagem, ele foi vendo em quem se encaixava, né? Enfim, acredito que seja isso, mas a questão de expressão também, a questão de lidar diante ao público, né? Acho que foram diversos fatores que fizeram ele escolher os Sim. personagens, né? Mas acredito que ele já tinha estipulado quem, por exemplo, o que ele queria para tal personagem, né? Então, acredito que tenha sido isso. Uhum. Então tá, vamos pro tópico do Ria, próximos trabalhos. Tu achou que eu não ia passar nunca pra ti, né, Ria? Já estava aqui contando, Viegas. Antes de chegar nessa pergunta aí, a gente sabe que os atores brasileiros e internacionais, digamos assim, do modo bem redundante, inicia do início, né? E eu aqui ouvindo a tua explanação, Lauren, que começou com uma peça de teatro onde tu mostrou interesse e alguém valorizou o teu interesse, né? Eu acho que a gente está na mesma idade ali, tem 1 ano de diferença, e isso é muito gratificante em saber que ainda há essa esperança de que a gente consegue valorizar a cultura, né? Eu acho que, acima de tudo, acho que é importante isso, né? Todos as pessoas, artistas, atores e afins, iniciam com peças teatrais e vai até fazer uma graduação em cinema, algo do tipo, para conseguir ter mais posturas e afins. E eu fico muito admirado, de verdade, tu tendo 19 anos já, com essa carga, digamos assim, essa carga horária do cinema, e isso é muito importante para a cultura brasileira, né? Porque é valorizar a prata da casa, é valorizar e incentivar a cultura brasileira, né? A cultura gaúcha desde cedo. Mas a nossa pergunta é sobre teus próximos trabalhos, né? A gente viu que tu tem uma oratória muito perfeita, muito boa, né? E isso é um destaque para quem tem 19 anos e afins. Não são todas as pessoas que são iguais, é óbvio, mas eu acho que é importante a gente saber também, né, os teus próximos trabalhos aí, para a gente também acompanhar, né, o crescimento e afins, essa evolução. Tu já está trabalhando em algum projeto no momento, ou atuando, produzindo, sem ser este filme que a gente comentou, que é pauta no podcast de hoje? Bom, respondendo a tua pergunta, eu não estou trabalhando com outros projetos, enfim. O que eu tenho ainda continuado a fazer, enfim, as peças teatrais do grupo Arte em Cena, né, enfim, mas audiovisual em si, eu não estou participando de nenhum ainda, mas atualmente eu faço faculdade de publicidade, né, e esses dias também eu estava pensando que assim que eu finalizar a minha faculdade de publicidade, eu pretendo sim entrar numa faculdade de cinema, porque eu acho esse mundo incrível, poder participar do filme na frente das câmeras, mas também poder acompanhar o processo por trás das câmeras me trouxe uma paixão assim enorme pelo cinema e eu quero sim investir nessa área do cinema,
seja por trás ou pela frente das câmeras também. Mas não estou com nenhum projeto, nem para o futuro e nem agora. Mas, se Deus quiser, estou aberta para projetos novos. A pandemia deve ter, desculpa se eu te interromper, só para aproveitar, a pandemia deve ter atrasado um pouco esse processo, né, o Lore? Porque né, tu vai passar, o pessoal vai acompanhar mais o teu trabalho, acredito eu, depois de ver o filme, né? E como o filme nem passou ainda no cinema, e tu disse que nas plataformas de streaming só o ano que vem, né? Então acabou atrasando um pouco, né? Acredito eu, né? Sim, nessa questão, sim, porque daí o pessoal... Quem sabia que eu fiz o filme ficava toda hora me perguntando. Eu tenho seguidores no meu Instagram com pessoas que eu nem converso, sabe? Elas vinham me dizer uma vez por ano: o filme já lançou? Eu já posso assistir? E aí eu não sabia o que responder, porque justamente com essa da pandemia a gente não tinha resposta, né? Quando que ia ser liberado, quando que a gente ia poder assistir. Então, sim, meio que atrasou esse processo, mas acho que agora que o pessoal está conseguindo assistir, está conseguindo ver o nosso trabalho, acho que agora portas irão se abrir para todos os do grupo, todos os que fizeram o filme, porque tomara, né, na verdade, porque a gente sabe do trabalho que a gente teve, a gente sabe do nosso esforço e que a gente tem uma missão cumprida, assim, porque o filme ficou muito legal, ficou muito maravilhoso e as pessoas poderem assistir o nosso trabalho é sensacional. Eu queria te perguntar sobre justamente isso que tu disse, né, sobre as portas estarem abertas, né, porque a gente sempre dá um pontapé inicial, né, enfim, a gente, aquela questão do bom trabalhador, né, do bom material, digamos assim. Eu sou graduando em marketing, é quase a mesma área, né, de atuação, publicidade e afins, para a gente ter uma sincronia de comunicação, né? É uma sincronia onde a gente tenta estabelecer contatos de formas muito amplas, né? Então, essa questão do aprimoramento, que tu tens interesse na área do cinema, isso é muito importante para uma carreira profissional e afins, de saber, né, da tua possibilidade do pessoal entrar em contato contigo, enfim, para ter novas oportunidades, outras oportunidades também. Isso é válido para ti? Isso, tu está totalmente disposta a fazer esse investimento, porque é uma coisa que, como eu havia dito, é muito novo ainda, né? Porque a gente atualmente não escuta. Eu, por exemplo, eu não ouvi histórias assim de atores que iniciaram com 19 anos, né? Pode ser que eu sou uma pessoa desinformada e eu não sei também, né? A gente não sabe. Mas é importante a gente ter essa questão. E também, eu acho que não está nos tópicos aqui, mas acho importante. Eu sou de uma pauta muito cultural, muito social, que é incentivar jovens, né? Indiferente de que categoria ele esteja, de qual aprendizado ele esteja, qual o nível, né, da aprendizagem dele, mas de um incentivo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como eu falei, sou uma negação para ser ator, né? Mas talvez quem vai nos assistir ou quem está nos assistindo tenha essa curiosidade. Além de ser essa curiosidade, porque, enfim, todos os atores que vão para a TV ou fazem algum filme sempre são lembrados, né? Eu acho que é difícil. E a Priscila, acho que aqui pode falar com propriedade, né? Ela deve passar por alguém assim na timeline dela e lembrar: tu fez tal filme, né? Esse dia eu estava assistindo uma série com o meu irmão, e aí ele disse assim: tu lembra da voz desse cara aqui? E eu não faço nem ideia quem seja, sabe? Eu só concordei com ele, sabe? Então, às vezes, é uma sincronia da própria juventude isso, sabe? Eu acho que é importante a gente, enfim, instigar esse processo e saber qual seria o teu posicionamento para incentivar jovens também a entrar no mundo digital dessa forma que tu entrou, de entrar no mundo do cinema, né? Porque, que nem tu disse, o cinema, ele aparece bem bonitinho ali, as imagens que emocionam e afins, mas atrás das câmeras existe um universo de milhões, de centenas de ações que acontecem, né? Então, eu já vi bastidores, a questão que tu precisa fazer 10 vezes a mesma cena,
porque sempre tem alguma coisinha ali, e isso é interessante, né? Porque a gente está entrevistando uma atriz, e eu acho que tu deve passar por isso, passou por isso todo momento, né? Que às vezes a gente pega a cereja do bolo, né? Nós pegamos a parte perfeitinha, bonitinha ali, mas tem a parte cansativa. Mas eu queria saber um posicionamento teu para incentivar os jovens e afins a curtir mais essa parte, né? Porque eu sei, né? Eu tô aqui num quadro onde são nerdzões, né? Onde curtem vários filmes, vários seriados ali. Isso é interessante, sabe? Eu sou uma pessoa que não curto muito filme, muito seriado, mas eu costumo apreciar de uma outra maneira, né? Por exemplo, nos canais aqui do L Podcast, da escola também, eu venho fazendo olhando os episódios que tiveram a participação, os comentários dos integrantes da mesa, que falam justamente sobre os filmes, né? Então, isso me chama a atenção, né? Tu documentar, tu falar, tu questionar um filme que passou. Então, talvez eu não tenha aquele tempo necessário para assistir, ficar 1 hora, 2 horas na frente do computador. Isso parece papo de tiozão, eu sei, mas eu sei exatamente isso. Mas é uma questão que, por exemplo, eu talvez não tenha essa esperteza, essa curiosidade de ficar atento a um filme. Isso não é desculpa, Ria. Eu sou tiozão e arrumo um tempo. Olha aí. Então, acho que é importante, por exemplo, eu costumo apreciar um filme de uma outra maneira, né? Então, tem vários hobbies assim que a gente consegue encaixar, mas justamente o teu posicionamento sobre o incentivo à cultura, o incentivo ao cinema. Quero ouvir de ti isso. Na verdade, eu acho que o incentivo a tudo que envolve cultura, a tudo que envolve arte é essencial, principalmente nos dias de hoje, e principalmente nessa fase da adolescência, né? Porque somos o futuro do Brasil, somos o futuro do mundo, então se acabar se perdendo, vai acabar se perdendo a cultura, né? A cultura brasileira. E quantos atores, quantas atrizes que se descobriram na adolescência que seguem carreira até hoje, né? Então, eu acredito que essa influência, esse incentivo é super importante. Por exemplo, eu comecei fazendo num grupo da prefeitura, do município, né? Então, acredito que eu tive uma oportunidade que poucos têm. Eu não sei as outras cidades, se tem grupos de município, né? Mas eu acho uma iniciativa excelente, porque as pessoas conseguem se descobrir, conseguem se entender, conseguem entender que ali é o lugar delas. Quantas pessoas talentosas a gente tem em volta que não sabem do talento que tem. Então, acredito que se todos os municípios, né, pudessem ter a oportunidade de ter um grupo de teatro do município sem custo, porque muitas vezes pessoas talentosas não têm verba para investir, né? Se elas pudessem ter essa oportunidade que eu tive de participar de um grupo gratuito, de poder mostrar o meu trabalho, de poder mostrar quem eu sou, poder mostrar o meu talento, seria, assim, surreal, porque quantos talentos a gente descobriria, né? Enfim, mas para os jovens que têm esse gosto por assistir série, por filme, enfim, para acompanhar tudo que é tendência, e eu digo isso porque hoje em dia o digital virou o principal, né? Antigamente nós não tínhamos muito acesso a cinema, a filmes, a séries, né? E hoje em dia a gente tem computador, celular, internet que facilita muito o nosso acesso a esses filmes. Então, eu digo para quem gosta dessa área, para quem curte muito cinema, enfim, teatro também, que busque, que vai atrás dos seus sonhos, porque assim, impagável, sabe? Tu poder ter a oportunidade de te conhecer. Eu digo por mim mesma, eu não fazia ideia da pessoa que eu sou agora, antes de começar o teatro, porque no teatro eu tive a oportunidade de me encontrar, tive a oportunidade de me expressar sem ter vergonha, porque eu nunca fui muito envergonhada, na verdade, mas poder me apresentar para um público, ter aquele nervosinho na barriga antes de se apresentar, de poder mostrar para o público que no teatro a gente consegue fazer muitas e muitas coisas e que existem muitas pessoas talentosas. Eu acho que, assim, surreal. Ô, Lori, aproveitando que tu falou da questão de ser envergonhado ou não, né? Eu tenho essa experiência, né, da gente...
fui professor, agora eu não estou em sala de aula, né, mas fui professor de sala de aula durante 20 anos, né, e eu até me sinto mais à vontade na frente da câmera do que na sala de aula, né? E tem colegas meus que é o contrário, eu convidava para participar das lives e não, tá louco, não, eu não tenho coragem de ficar aí, e na sala de aula, sem problema nenhum, falar em público, né? Para ti, o que foi mais difícil, né? Ser filmado ali na hora do filme ou fazer ao vivo, né, no teatro? Na verdade, para mim, eu acredito que é mais difícil as peças teatrais com o público ao vivo, né? Porque é uma vez que tu vai fazer, o pessoal vai estar ali te assistindo ao vivo, então se tu errar, tu vai ter que dar um jeito de manobrar ali o teu erro e seguir, sabe? Não tem como parar e gravar de novo, assim, como no filme, que nem o Ria falou, tem cenas que a gente gravou inúmeras vezes, porque ou tinha um barulho aqui, ou dava errado, ou a gente esquecia uma fala, enfim, né? E aí, acho que no filme, por saber que podia repetir, que poderiam ser gravados outros takes, a gente não ficava tão nervosa, né? Mas apesar de que era por uma câmera só, atrás da câmera tinham muitas pessoas. Então, de certa forma, eu acho que se não pudesse gravar, eu acho que estaria bem parelho, na verdade, o público ao vivo e o pessoal que estava gravando o filme. Mas eu acho que como a gente sabia que dava para repetir, enfim, foi mais tranquilo. Mas no teatro, como a gente não tem essa oportunidade de repetir, de fazer novamente, dá um nervosinho a mais, assim, uma borboleta no estômago a mais. Sim. Mas ao mesmo tempo, acho que deve ser bom também para a parte de improviso, né? Que aí, tipo assim, tu erra, mas aí tu engata uma outra coisa e tu vai exercendo o teu poder de improviso ali, né? Exatamente. A gente sempre pensa assim, a gente sabe as nossas falas, a gente sabe o nosso momento de entrar, nosso momento de sair, nosso momento de fazer ação, mas se dá algum problema, segue, improvisa com classe, assim, que ninguém vai perceber, porque ninguém sabe o teu texto, né? Mas não é que nem o filme que a gente pode parar, ficar parado e daí começar de novo a cena. Lá não, lá tu segue e vai. Mas deve ter aquela parte cansativa que é gravar várias vezes a mesma coisa, né? Teve cenas que a gente gravou, assim, várias e várias vezes. Nas últimas cenas eu já estava esgotado, não aguentava mais. Mas a gente sabe que tudo vale a pena no final, porque a cena ficou linda e valeu a pena todo o esforço que a gente teve. Bom, então vamos para o tópico da Priscila, referências. Então, Lauren, para saber assim, eu não sei como é que é a história do cinema para ti, né? Eu, particularmente, para mim, desde a infância, sempre devorei filmes, né? Filmes e livros, mas filmes muito, assim. Eu não sei para ti como é que é, se tu sempre olhou desde criança e tal. E eu queria falar que tu falasse um pouquinho dos filmes da tua preferência, se tu gosta mais de séries, tu também puder citar algumas. E se tem alguma atriz específica, nacional ou internacional, que tu te espelhe muito, assim, que tu te inspire. Eu sempre tive acesso a filmes, né? Porque, enfim, eu nasci em 2002, então já tínhamos esse acesso mais fácil a DVD. 2002. Eu não quis falar nada. Já tive acesso, né, a filmes, a DVD, CD, enfim. Mas quando eu era pequenininha, confesso que eu não tinha muita paciência para assistir um filme do início ao fim. Tinha os meus preferidos. Se eu pudesse assistir, por exemplo, tem um da Xuxa, que eu nunca vou esquecer esse filme, é Abracadabra. Esse filme eu sei decor todas as falas, todos os atores, tudo. Porque eu assistia ele, assim, do início ao fim. Eram poucos filmes que eu assistia todo, mas esses poucos eu assistia, assim, várias e várias vezes e ainda fazia todo mundo aqui em casa assistir. Então, se eu falar o nome desses filmes hoje em dia aqui em casa, eles dizem, de novo. Porque eles não aguentam mais assistir. Sim. Mas hoje em dia eu assisto bastante série, filme, depende, na verdade. Se eu tô com mais tempo, eu assisto série, mas se eu não tenho muito tempo, eu assisto filme, que daí não tem continuação, né? Dependendo do filme. Mas eu gosto bastante. É mais que nem o Ria falou, lutar contra o tempo ali, né? Porque, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, aí tem faculdade, então conciliar, às vezes tu deita na cama para assistir um filme, eu capoto, assim, eu não consigo nem dar o play no filme que eu já tô dormindo. Então, mas
gostaria de ter mais tempo para conseguir assistir mais filmes, né? Principalmente nos festivais que a gente está participando, eu vejo que tem muitos filmes excelentes brasileiros que a gente não ouve falar muito, né? Mas que eu gostaria muito de assistir. Então, eu tenho uma listinha anotada com vários ali no meu quarto que eu quero assistir ainda quando lançar. Tem alguns que não foram lançados, mas eu gosto bastante de filmes brasileiros também. Eu gosto dos romances clichê, como Eu Era Antes de Você, Se Eu Ficar, vários desses filmes romance adolescente eu adoro, mas acho que eu assisti quase todos, assim, também assisti várias vezes, são filmes que eu não me canso de assistir. E séries eu gosto também, Stranger Things, que é um fantástico também, né, que é adolescentes não, mas são mais crianças, né, mas enfim, conforme as temporadas vão passando, eles vão virando adolescentes. Então, também me identifico bastante com a série dos Stranger Things. Bom Dia, Verônica, também, que é uma série brasileira daí, que tem uma atriz de Nova Prata, aqui pertinho. Então, é uma das atrizes também que eu adoro acompanhar o trabalho dela. E conheci através dessa série também. Então, valorizo bastante o cinema brasileiro em si. Outra série também que eu curto bastante é Riverdale, que também é de adolescentes, né, de jovens, enfim, é nesse ramo aí. E atrizes que eu me inspiro, eu tenho várias, né? Por mais que eu seja jovem, eu não tenho muitas da minha idade. Mas, por exemplo, uma mais ou menos da minha idade, Clara Castanho, que fez já várias novelas, começou desde pequenininha também. E as clássicas atrizes maravilhosas, Fernanda Montenegro, a Isis Valverde, Sophie Charlotte, enfim, são várias que eu acompanho, que eu adoro o trabalho. E atores também eu me inspiro em vários, né? Por exemplo, o Paulo Gustavo, que faleceu ano passado, né? Era tanto que o meu filme preferido brasileiro é Minha Mãe é uma Peça, que ele faz, né? Então, o trabalho dele também acompanho ainda, adoro muito. E acho que era isso. Respondi as perguntas de vocês. Tu falou ali dos teus gostos de filme, fiquei pensando assim, bem parecidinho com os meus, Massacre da Serra Elétrica, o Chuck, né? Eu adoro filmes de terror também. Mas sabe que eu tinha, aqui na Alvorada, uma vez eu estava procurando umas coisas no YouTube e encontrei por acaso, né, um filme feito aqui na Alvorada, e eu acho que, assim, para mim foi um orgulho muito grande, porque eu moro aqui na Alvorada, né, ver um filme produzido aqui na Alvorada, e melhor ainda, né, por um ex-colega meu do ensino médio. Não sei se você já ouviu falar, o Marcelo Maresia, que infelizmente faleceu o ano passado, né, vítima do Covid, né, e ele fez aquele filme Eu Odeio o Orkut, e depois ele fez outro Eu Odeio o Big Brother. E depois eu procurava os filmes dele, né, feitos aqui na Alvorada, né. Então, assim, é um orgulho, deve ser para o pessoal da tua cidade aí, né, saber, né, que tem um filme produzido na cidade, né. Eu acredito que deve ser bastante satisfatório, né, para a população, principalmente, né. Eu não sei se a Priscila ou o Ria querem acrescentar alguma coisa, a gente já pode fazer a finalização, hein? Eu queria fazer um adendo ali. A Lauren falou antes que vai ter sessão dia 23, dia 24 em Porto Alegre com equipe, né? Que vão estar participando, vai ter tipo debate, sessão de perguntas? Vai ter? Isso, tá. Vai ter uma conversa, enfim, acredito que seja um debate nos 2 dias daí. Tá, eu queria falar para o público, então, para quem curte muito cinema, se possível ir nessas sessões, elas são muito boas, assim. Eu, como tenho um amor por cinema, assim, sou uma cineasta frustrada, adoraria dirigir algum filme algum dia na minha vida. Eu fui em algumas sessões dessas, assim, elas são apaixonantes, porque tu consegue conversar com o diretor, tu consegue ter uma noção da visão dele, de acordo com o filme, do que ele queria passar com a mensagem. Às vezes até com pessoas da técnica, né? O Viegas estava falando antes que tem a equipe por trás da câmera, tem às vezes gente muito talentosa ali fazendo coisa maravilhosa que a gente não imagina de efeito, porque o filme, como é fantástico, deve ter efeitos especiais também, que não é tudo só no computador, a gente tem efeitos práticos que são usados também, que sempre são, eu prefiro até efeitos práticos do que no computador, então deve ter gente muito talentosa que está ali
nos bastidores e ninguém conhece. E às vezes tu consegue conversar com um cara desse ou com uma mulher dessas, assim, tu vê como eles conseguem fazer, assim, muito com pouco, né? Porque a gente tá no cinema brasileiro, que a gente não tem muito incentivo mesmo, não tem muito dinheiro. Então, às vezes tem que fazer milagre. Então, assim, a Lauren falou, né, dia 23, dia 24, para quem puder ir. E fora que vai ser no Capitólio, né? Que o Capitólio não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, é belíssimo, assim, né? Para quem curte cinema, ele é uma parte histórica, principalmente de Porto Alegre, aqui, muito, muito importante. Então, quem puder prestigiar, né? Dia 23 é no Capitólio, e no dia 24, eu não sei pronunciar, não sei se tá certo, é CCMQ. Eu não sei como é que fala, mas enfim. No domingo, daí vai ser ali no CCMQ, e a da acessibilidade total também vai ser no CCMQ. Aí do Beleza. Capitólio, daí é no sábado, dia 23. Isso. Aí quem puder ir, gente, vão, porque é sempre muito legal, assim. Tu vai estar lá também, né, Lauren? Sim, a princípio, sim. Para quem dúvidas, enfim, a gente vai estar lá tirando as dúvidas. Tu falou do Capitólio agora, né? Eu me lembrei, né, da minha época aí. Uma coisa triste para quem gosta de cinema foi o fim desses cinemas fora do shopping, né? Porque além de serem o custo ser bem menor, eu me lembro que eu ia no cinema toda hora, porque era baratíssimo ir no cinema, né? E os cinemas eram muito bonitos, né? O Guarani, o Imperial, né? Esses cinemas antigos, né? O Presidente, acho que tinha também, né? Que tinha o mezanino e tal. Então, assim, essa coisa se perdeu, né? Porque hoje, tendo no shopping, os cinemas são todos iguais, né? A parte externa, então... Na verdade, é até interessante o processo do cinema, se tu for vendo, né? Tem cinemas de rua, né? Que tu citou, o Capitólio era um. Até o Capitólio ele foi revitalizado, porque ele estava abandonado durante muitos anos, né? Eles usaram leis de incentivo, né? O Rian tá falando antes de cultura, eles usaram algumas leis de incentivo para reformar e tal. Mas os cinemas de rua, eles agonizaram e morreram depois do shopping, né? O shopping, nos anos 90, eles entraram de sola, assim, com 10 salas. E aí depois, só que o processo que é interessante que eu vejo nos dias de hoje, com a pandemia principalmente, os serviços de streaming também cresceram muito. Então os próprios cinemas de shopping hoje estão agonizando. Estão agonizando, porque tu olha e tu vê assim, as pessoas têm uma Netflix, que tu pode olhar um filme deitado no sofá, pode dar pause, então... E o adolescente de hoje tem isso, eles não se importam muito. Tem muitos que não se importam de olhar no celular, entendeu? Tem o pessoal saudosista que gosta de ir no cinema, olhar no telão, comendo uma pipoca, com todo aquele clima do cinema mesmo clássico, né? Então é interessante. Mas não virou uma rotina, porque eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia, às vezes, sábado, domingo, porque naquela época o custo do cinema era muito baixo, né? Sim. Eu me lembro que eu fui assistir o Predador, do Arnold Schwarzenegger, e eu gostei tanto do filme, que eu cheguei em casa e convidei minha mãe, vamos assistir, é muito bom o filme. Voltei no cinema para ver com ela, né? Então, assim, o cinema ficou caro, né? E assim... Eu achei que ficou muito elitizado, né? O cinema antes tinha toda aquela coisa do cinema mais cultural mesmo, né? Na rua. Não, e o próprio ingresso agora também, né? Ingresso agora quase não tem meia entrada para quase nada, é só inteiro. Então tá bem difícil de ir no cinema. Sim, tá bem difícil, Para quem gosta de cinema, né? Tá bem difícil mesmo. Bom, mas vamos seguir a ordem que o chefe Felipe passou aqui, né? Primeiro é o Rian. Então, vamos lá, Rian. Então, antes de me despedir totalmente, quero ressaltar ali a fala da Priscila e do Viegas em relação ao incentivo, né? Eu, por exemplo, indiferente do salário que tu ganha, indiferente do setor da sociedade que tu se encontra, cinema não é para qualquer pessoa. Né? Então, infelizmente, é uma política aplicada, uma política de Estado aplicada, elitizada, né? Como o Viegas mesmo disse, né? Uma política de elite, onde tu precisa pensar 4, 5, 6 vezes antes de ir no cinema, né? Justamente, enfim, naquela época, eu, por exemplo, gosto muito de cinema popular, porque eu também sou de uma cidade do interior do estado, onde a escola fazia cinema, né, onde a escola fazia cinema. Por exemplo, na sexta-feira eu lembrei que quando eu estava no 7º ano do ensino fundamental, a escola fazia um cinema para a família, onde passava a Paixão de Cristo no telão da escola para toda a família. Só que a escola, ela distribuía pipoca,
né? Eu sei que os recursos financeiros são, mas é uma coisa que me chama muita atenção atualmente, porque quando a gente é criança, enfim, a gente já acaba não valorizando. E aí hoje tu vai no cinema e uma pipoca pequena é R$ 25, tu fica revoltado com a situação, né? E a gente fica tipo assim, caraca, meu, é praticamente 2 passagens de ônibus, né? Tu paga 4 passagens de ônibus, tu pagar uma pipoca, então assim, ó, é uma política de Estado que tem que ser mudada, né? O incentivo à cultura, ela não vem apenas dos grandes estados, né? Da República Federativa, mas também vem das pequenas cidades, né? Onde as prefeituras podem fazer um incentivo, assim como aconteceu com a Loren, de trazer essa política efetiva do cinema, porque, tipo assim, pode ser que nenhum daqueles alunos, eu principalmente, nunca tinha colocado o pé no cinema. Aí tu imagina só, tu é um aluno que tem a família de baixa renda, tu não consegue acessar um cinema, porque a tua cidade é do interior, é pequena, e não tem o cinema, e aí a escola te proporciona isso, né? A escola coloca um telão, coloca um data show onde passa um filme, distribui pipoca, e é uma proximidade com que a família se aproxime da escola, né? Com que a família fique mais próximo da escola, da comunidade escolar. Isso é muito interessante. Mas um caso que aconteceu recentemente, né? Não puxando mais para o lado, porque é um podcast mais interativo desse episódio, é a questão da lei Paulo Gustavo, né? Que infelizmente foi barrada há pouco tempo, né? Então a gente precisa se perguntar, né? Os nossos governantes estão fazendo políticas públicas para a cultura? Né? É isso que a gente precisa botar na balança os 2 pesos e 2 medidas, né? O incentivo à cultura, às vezes, não inicia do presidente ou do governador, né? Às vezes são pequenas atitudes dos prefeitos, né? Dos chefes de Estado que conseguem consolidar esse trabalho que é importante. Mas, concluindo aqui, né, eu quero me despedir de vocês, agradecer aos debatedores, a Priscila e ao professor Viegas, né? E a nossa convidada, a atriz, Loren, obrigado pela tua participação, pela tua presença. Eu acho que foi uma pauta muito fundamental, né? Onde a gente fala em cinema, a gente fala em cultura, e quando a gente fala em cultura, a gente pede investimento e atenção, né? Que infelizmente o Brasil carece muito disso. Aqui, agradecer o espaço novamente ao nosso diretor Felipe, que sempre nos cede esse espaço aí para a gente contribuir com o podcast. E até a próxima! Agora eu fiquei nostálgico, né? Me lembrei do Cine Rei. O Cine Rei lá na Cis Brasil, que tinha direito até a pulga, Ria. Tu pagava a entrada com direito à pulga junto. Não, mas e para corroborar com o que tu falou ali da questão de elitizar, né? O próprio teatro também, né? As pessoas cobram, as pessoas não vão no teatro, mas, pô, elitizaram muito o teatro. Eu sou um que gosto de teatro, mas faz muitos anos que eu não vou, porque, né, tu ir num Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre é caro, não é para qualquer um, né? O futebol também, eu gosto de futebol, né? Para ir no estádio, né? É uma briga, né? Encareceram tudo, né, pro grande público, assim. Então, só não sei, o Ria falou ali, né, que tem que retroceder, isso aí eu não acredito, né? Eu acho que não volta mais atrás, né? Porque tá cada vez pior, né? Mas, enfim, vamos continuar a lista do chefe Felipe aqui. Priscila. Então tá, gente, foi um prazer conversar. Sempre um prazer falar sobre cinema, né? Então, pode me chamar sempre que tiver alguma pauta relacionada. Prazer conhecer uma jovem atriz talentosa, que nem essa. Verei o filme, né? E vou te procurar nas redes lá e vou te falar a minha opinião. Não é uma opinião né, de ninguém profissional, mas, tipo, te prometo dizer lá, dar um feedback. E tô ansiosa para ver. Então, agradecer a todo mundo sobre esse papo, né? Dizer para o pessoal lembrar de novo, o pessoal dia 23, dia 24, né? Prestigiar aqui no dia 23, 24 e 25, né? Que tava falando que vai ter sessões com a equipe do filme, né? Com a Loren junto, em alguma, provavelmente. E falar para o pessoal sempre que possível prestigiar, agora que a gente está, né? Enfim, aos poucos saindo da pandemia. A gente estava tudo online também, as últimas 2 edições do Fantaspoa foi tudo online, 100% online, né? Então agora tá tendo, os festivais estão voltando, assim, para quem curte bastante cinema é sempre muito legal. Às vezes tu conversa não só com equipe de filmes que estão lá, mas próprios cinéfilos, assim, pessoas que gostam de filme, que estão lá para trocar uma ideia,
Dali, às vezes, pode surgir um grupo, Facebook, WhatsApp, para conversar sobre, para trocar uma ideia, que é sempre muito legal. E dizer que foi um prazer a noite com vocês aí, trocando uma ideia sobre cinema. Prazer conhecer a Lori. Então tá, eu vou passar a palavra para a Lori, né? E Lori, aproveita e já coloca aí, não sei, no chat privado, de repente, para a gente, as tuas redes sociais aí para divulgar, né? Não sei, Instagram, Facebook, a gurizada nova não tem mais Facebook, né? Mas o Instagram, né? Tu depois coloca para a gente, o pessoal te procurar aí. E passo a palavra então para a Lori. Bom, eu agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre esse assunto, que, como o Rian falou várias vezes, a gente precisa incentivar, porque somos o futuro do Brasil, somos o futuro do país, e se as mudanças não começarem por nós, né, futuramente pode ser que a gente acabe perdendo a cultura que temos, né, do Brasil, que é uma cultura linda, que é uma cultura maravilhosa, principalmente nessa área do cinema. Temos inúmeros filmes, temos inúmeras séries brasileiras que têm muito potencial, né? Então, eu agradeço o espaço de estar aqui, de ter essa oportunidade de poder falar com vocês, de poder apresentar um pouco de quem eu sou. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido todas as perguntas que vocês queriam, enfim. E, bom, das redes sociais, eu até tinha separado para falar para vocês. Então, quem está assistindo e que já assistiu o filme, né, alunos da escola, ou que irão assistir o filme e querem nos contar o que acharam, a gente tem o Instagram do filme, que é Eu já ia te perguntar. isso, tem um do filme mesmo, que é @os dragões do filme. A foto são 5 jovens, que no caso são os 5 dragõezinhos, a foto de perfil. Tem o meu Instagram particular também, que eu estou aberta para receber opiniões, para receber dos jovens que assistiram, se identificam. Vê se é assim, é os, né? Isso. Faltou o S ali. Deixa eu editar aqui. E espero que vocês tenham gostado, né? Quem assistiu o filme, que tenha gostado, se identificado, pode vir falar para nós o que acharam do filme. A gente está bem aberto para opiniões, enfim. E o meu Instagram particular também está aberto para opiniões, para vocês virem falar o que vocês quiserem. Enfim. Como é que tá o teu Instagram? Meu Instagram é @Panizzi, com 2 Zs. Tanise. Panizzi. Ponto Loren, normal daí. Com 2 Es, né? Isso. Vamos colocar aqui, então, para o pessoal te procurar aí. É Panizzi com Z. Z de Com zebra. Z. Vamos arrumar 2 aqui. Z de zebra e I no final. Tá, eu já arrumo aqui para a gente deixar certinho aí. E também tem o Instagram do nosso grupo de teatro, para quem gosta de acompanhar o nosso teatro, enfim, acompanhar trabalhos que a gente faz. Agora, na pandemia, a gente fez trabalhos audiovisuais também, então criamos monólogos, criamos um videozinho para passar nas escolas, enfim, a gente sempre se manteve ativo, por mais que na pandemia virtual, a gente tinha ensaios virtuais, mas a gente sempre esteve fazendo trabalhos, porque a gente sabe da importância, né, do teatro, da cultura. Então, se vocês quiserem acompanhar... Tá certo? Tá certo agora, Lori? Na verdade, faltou um Z e o I no final. É sem o E. É sem o E, tem difícil. 2. Aham. Eu era para ter pedido para ti colocar ali, aí eu só colava, né? Acho que mais fácil de eu ficar. Quer que eu coloque aqui? Vamos ver se eu acerto agora. Panise com 2 Es, ponto Lori, isso? Isso aí. E do grupo de teatro eu vou colocar aqui também, porque ele tem aí coloca para mim aí que a gente... ao vivo é assim mesmo, né? Panise.lori. Quem sabe faz ao vivo, como é que é? Vamos copiar aqui. Acho que foi ali o do grupo de teatro também. Sim, vou colocar aqui. Aí, assim, então, a gente posta apresentações que vão ter. Agora, sexta-feira, a gente teve uma apresentação no município de Cotiporã para encenar a encenação da Via Sacra, que
como uma cidade pequena, ela é bem religiosa, então a gente fez a encenação e não tem coisa mais gratificante do que a gente poder ler comentários que as pessoas se emocionaram, que as pessoas gostaram do nosso trabalho, sempre dando parabéns para nós, porque como a nossa cidade ela é pequena, o pessoal, todo ano a gente fazia uma apresentação grande, uma peça grande no final, e ela é gratuita, então as pessoas têm acesso, né, à peça, e o pessoal sempre espera de nós o melhor que eles podem, e então é muito legal essa iniciativa do município de ter o grupo, porque, como o Ria falou, como vocês falaram, o cinema é uma coisa cara, o teatro é uma coisa cara, então disponibilizar para municípios de forma gratuita, né, é muito bom para que justamente esse incentivo seja feito da melhor forma possível, né. Então, se vocês querem acompanhar o nosso grupo de teatro, tá ali também o nosso arroba. Uhum. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, pela nossa conversa, foi muito bom, foi meu primeiro podcast que eu participei, então eu estou muito feliz. Que legal. Muito honrada, e espero que vocês tenham gostado também da nossa conversa, do nosso bate-papo. E é isso, e quem for assistir o filme, desejo um bom filme, né? Que vocês nos contem depois, porque eu estou curiosa para saber o que vocês acharam. Bom, eu queria primeiro agradecer aí em nome do AL Podcast, né, do Felipe, que te convidou, né, agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui participando no canal do Professor Viegas, né, e tu é muito carismática, né, queria te dar os parabéns pelo teu trabalho aí, que com certeza, né, vai ter um futuro grande aí pela frente. Espero que tu, quando tiver mais famosa ainda, né, aceite voltar aqui de novo, né, no canal não esqueça do L Podcast, do canal do Professor Viegas, e venha nos dar outra entrevista. Quando tu estiver dando entrevista lá para os grandes canais de televisão, tu volta aqui de novo também para conversar com a gente, né? E te desejar aí muito sucesso nessa tua carreira de atriz aí, ou de publicitária, né, que tu também está cursando, né, essa graduação. Agradecer aí a Priscila, eu não sei se foi, eu sei que tu já participou de vários podcasts com o Felipe, né, mas não sei se foi a primeira entrevista que tu fez. Não, a gente já tinha feito com um grupo aqui de Canoas, acho, não, ou de Porto Alegre, não me lembro, mas um pessoal que fez um projeto muito bacana na online, que eles pegaram, conseguiram, através de uma verba lá, fazer como é que é? Websérie. Muito legal. Aí eu fiz entrevista com eles, assim, é um pessoal bem bacana. Agora me fugiu o nome do grupo, mas eles são muito bons, assim. Já tá acostumada já, então. A gente, né, tinha feito, né, mais acostumada a ficar falando mesmo de bobeira, assim, sobre cinema. Sim. Então tá, te agradecer, Priscila, pela participação, e ao Rian de novo aí, né, mais uma vez, né, Rian, nós juntos aí no AL Podcast Live, né, e até a próxima. Então, obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao Descomplica Unip AD. Nós somos do Polo São Gonçalo do Sapucaí e vamos te mostrar o passo a passo de como se inscrever no vestibular e começar a estudar hoje mesmo. Então vamos lá? Em seu navegador, você vai digitar unip.br/EAD. Este é o site oficial da Unip, onde você encontra todas as informações que precisa sobre cursos, promoções. Para fazer sua inscrição, você vai clicar aqui neste quadradinho azul, em Vestibular Digital. Agora, na página de inscrição, você vai preencher com seus dados e preferências. Se ainda está em dúvida de qual curso fazer, você pode clicar aqui em Cursos e se informar melhor sobre as opções disponíveis na Unip AD. Bom, escolhido o curso, você vai preencher aqui com seus dados pessoais, CPF, nome, telefone e e-mail. Lembrando que deve ser adicionado um e-mail válido, que você acesse diariamente. Depois você seleciona o curso escolhido e a modalidade online. Então seleciona a cidade e o polo escolhido. Logo abaixo tem a opção de utilizar a nota do Enem. Se você realizou algum Enem entre 2009 e 2019, você clica em Sim e digita a sua nota.
Lembrando que a nota tem que ser validada pelo Polo. Basta imprimir um comprovante pelo site do MEC. Agora, se você não realizou o Enem, então clique em Não. Depois, você vai em Avançar e finaliza a sua inscrição. Vai aparecer essa página onde você confere seus dados e onde também realiza sua prova. Pronto! Agora você já está inscrito na Unip EAD. O próximo passo é realizar a sua matrícula e começar a estudar. Então, boa sorte e até a próxima!